neste dia, até o sol é brasileiro. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combina, brasileiros corações. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam, brasileiros corações. Com tiranos não combinam, brasileiros corações. Cresce, ó filho de minha alma, para a pátria defender. O Brasil já tem jurado independência ou morrer. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam, brasileiros corações. Nunca mais. Eu sou Joanita Carvalho dos Santos, secretária de Cultura, Esporte e Lazer do município de Saubara, e estou aqui diante a cabocla, que é símbolo de resistência de nossa história. Ela representa a união dos povos, os escravos, os negros, os pescadores, as pessoas humildes de nossa terra. Então, ela é símbolo de resistência de nossa história. E nós saubarenses, nós estamos muito lisonjeados por ter participado da Guerra da Independência e de estar aqui nas comemorações alusivas do 2 de julho. Fomos ontem o fogo simbólico, né, que passou aqui no nosso município, que também é uma representação da nossa história. E amanhã nós temos também a Carreta do Mingau, que de madrugada está saindo pelas ruas de Saubara, que a Carreta do Mingau também é marco histórico da nossa independência, né? Que essas mulheres se vestiam de branco para levar alimento e armamentos para seus filhos, maridos que estavam na guerra, naquele período. Por que a cabocla? Porque a cabocla representa a nossa raça, né? A nossa cor, entendeu? Então é esse símbolo dessa miscigenação, né? Essa miscigenação, essa mistura. Então a cabocla é tudo isso para a gente. Então por isso que a gente hoje reverencia a cabocla, porque ela representa a nossa raça. O trajeto, porque foi desde o início, começou, já é tradição. Então os moradores daqui, que antigamente fazia esse trajeto, então continuou isso, já ficou na história, entendeu? Então todos os anos ela sai daqui, vai para o lavador. Esse cortejo com faixas, relembrando a nossa história, os nossos antepassados. E eu costumo dizer que Saubara, ela tem no seu DNA o sangue dos ancestrais, né? Porque foram pessoas humildes que lutaram em prol de liberdade, que se juntaram para expulsar os portugueses. E Saubara foi palco da guerra. Principalmente a igreja que nós temos aqui, pela sua localização, ela foi o comando, né, do padre Manuel José Gonçalves Pereira na época da guerra. Então Saubara é privilegiada por isso. Na época Saubara era distrito de Santo Amaro, que é a cidade mãe. E nós temos hoje 34 anos de emancipado. Então Saubara hoje cada vez mais rememora, né, essa história, a nossa luta. E ontem o fogo simbólico, hoje a levada da cabocla. Aí você vai ver, vai poder observar o manifesto das pessoas. Aí você está vendo um número de pessoas na rua. Então as pessoas estão aqui reverenciando a nossa história. Mas o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam, brasileiros corações. Com tiranos não combinam, brasileiros corações. Salve ao rei das Campinas, de Cabrito a Pirajá.
hoje livre, dos tiranos não será. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam, brasileiros corações. Saubara, situada no recôncavo baiano, às margens do rio Paraguaçu, teve papel fundamental nas lutas de independência da Bahia, seja através dos seus canhões apontados para as naus portuguesas, seja por estratégias de guerrilha através das mulheres das caretas do Mingau. Saubara representou a participação popular de negros e índios e tem como sua principal representante a cabocla. Meu nome é Heriberto Gregório dos Santos, conhecido como Bel Saubara, meu nome é artístico. Aqui eu sou pesquisador salbarense nas caretas, articulador do grupo. Saubara foi um dos grandes palcos nas lutas pela independência do Brasil na Bahia. Apesar de não sair nos discursos oficiais, mas fazendo a pesquisa, a gente encontra, por exemplo, um livro chamado Fortificações da Bahia. E aí J. Campos, em 1940, ele afirma que Saubara era diariamente atacada pelo inimigo. Isso reafirma o que nós estamos falando, que Saubara foi de suma importância nesse processo. Inclusive, outro historiador, Barra Amaral, afirma que se Saubara porventura perdesse a guerra, estaria nas mãos dos inimigos as vilas de Santa Mara e Cachoeira, e seria fatal à Revolução. Em resumo, Saubara foi uma das comunidades, né, onde houveram mais confronto, e a comunidade foi liderada pelo padre Manuel José Gonçalves Pereira, né, que articulou primeiro 400 homens, mas que também com as mulheres, né, e essas mulheres nós não entendemos como fantasma, que as pessoas querem que é fantasma, não foram fantasma. As mulheres faziam parte do batalhão, como a águia que defende seu ninho, foram defender seus maridos e filhos, né, filhos e marido, melhor dizendo. Então, nosso papel aqui é de articulador para que não deixar a manifestação cultural que rememora a participação dos salbarenses em 1822 e 23 não morrer. Por isso a gente está aqui também como não mais um acadêmico que fala das caretas, né? Mas quem vive a careta do Mingau. Então a gente está aqui para que futuramente outros assumam esse papel. Ninguém é eterno. Então as caretas do Mingau vai simbolizar o povo aguerrido, o povo negro do recôncavo, as mulheres que não saem nos discursos oficiais também das lutas pela independência, né? Então as mulheres de Saubara representam todas essas mulheres que foram historicamente arenizadas, negaram o seu papel. Afirmar que os portugueses dominou Saubara é o mesmo que não ter pesquisado, lido a história. Na verdade, tentavam desembarcar os portugueses e foram derrotados. A comunidade fez a maior guerra fria, né? Crua, como dizia algum historiador. Então, para falar das mulheres, está no livro do doceiro General Labatu. A luta se alonga por mais de 6 horas, um assalto inútil com desperdício de caixume. Os portugueses desistem seu intento para ameaçar Saubara, cujo defensor, dirigido pelo padre Manuel José Gonçalves, de ambos os sexos, o rechaça, né? Então as mulheres estão batendo no adversário. Caixume é chumbo e rechaçar é repelir o adversário. A estratégia não teve estratégia das mulheres se esconder, vestir de branco, não. Ali significa uma antiga irmandade das Santas Almas, que padece no purgatório, em 1811. E o padre está falando de um povo que está perto dele, é por isso que a pessoa tem que entender isso. Aqui em Saubara, na verdade, tinha uns canhões, né? Aqui tinha uns canhões, o pessoal não sabe, né? Então atirava contra os portugueses, saiu daqui destroçado, né? E aqueles que porventura tentou desembarcar foram derrotados pelos homens, apoio dos homens e apoio das mulheres também. O Mingau simboliza, a guerra também foi da fome, a falta de comida, né? Então as mulheres estavam também naquele processo de alimentar, mãos habilidosas fazendo a comida, mas vai relembrar que faltou comida e Saubara foi uma das grandes fornecedoras de farinha para o exército pacificador. Ali não é só o Mingau, mas também a farinha, o beiju, entendeu? O pirão, tudo que o derivado da mandioca, da farinha de mandioca poderia fazer. Então o Mingau vai simbolizar também a falta de alimento que faltou nos outros lugares. E também, para quem lê antropologia, vai simbolizar a memória dos povos africanos, né? Na religião de matriz africana. O padre Manuel José Gonçalves Pereira, ele foi, inclusive, secretário no Conselho Interino de Cachoeira. E também assumiu essa região da Barra do Paraguaçu, desde da Foz do Paraguaçu até a Cupe. Ele era responsável, inclusive, não deixar os portugueses desembarcar para tentar atacar Cachoeira, na verdade, né? Ele tinha essa missão aqui.
A cidade de Saubara comemora o bicentenário da independência da Bahia com um grande desfile estudantil. Através das escolas municipais, constituídas em grandes alas, comemora a participação do negro, do índio e da participação efetivamente popular, com carros alegóricos, fantasias bem instituídas, feitas pelos estudantes, pelos professores. As escolas desfilam majestosas com seus carros alegóricos pelas ruas de Saubara. É um grande desfile, compondo e acompanhado por multidões. Essa é um jeito popular e um jeito saubarense de comemorar a independência da Bahia, o bicentenário, com um grande desfile escolar e cívico. Nasce o sol a 2 de julho, brilha mais que no primeiro. É sinal que neste dia até o sol